Nas profundezas geladas do Atlântico Norte, onde camadas densas de névoa se dissolvem no mar, o grande transatlântico ainda repousa. Um colossal túmulo de aço jazendo a quase 4.000 metros abaixo da superfície, onde a luz do sol jamais alcança e onde o tempo parece ter congelado em um único momento de tragédia eterna. Outrora celebrado como impossível de afundar, o navio partiu em uma explosão de luz dourada, música e sonhos de luxo. Mas naquela fatídica noite de abril de 1912, tornou-se uma das maiores tragédias marítimas já conhecidas pela humanidade. Lá embaixo, o tempo parou. Corrimãos enferrujados, janelas estilhaçadas e a grande escadaria, outrora símbolo de elegância, agora jazem cobertos de algas marinhas, sedimento frio e o peso esmagador da história. O que permanece não é apenas um naufrágio, mas um cemitério subaquático de memórias. Mais de 1.500 almas nunca retornaram, deixando para trás histórias congeladas no tempo. Cada mala deteriorada, cada sapato solitário, cada pedaço de porcelana quebrada é uma mensagem silenciosa de uma era perdida. Quando as luzes dos veículos de exploração submarina varrem o casco, o metal rasgado aparece como cicatrizes, feridas de uma batalha silenciosa entre o homem e a natureza. Hoje, o grande navio é tanto um sítio arqueológico, quanto um lembrete assombroso de que tecnologia e ambição não superam o destino. Exploradores e pesquisadores passaram décadas documentando e escaneando seus restos, tentando preservar o pouco que resta antes que o oceano o reclame completamente. Cada descida é uma conversa com o passado, um momento frágil suspenso entre descoberta e luto. Explorar aquele naufrágio não é simplesmente ver. É ouvir. Ouvir o metal sussurrar sob pressão. Sentir a presença de passageiros cujos nomes são lembrados e daqueles que a história esqueceu. Na escuridão total das profundezas, a luz do sol nunca chega. No entanto, outro tipo de luz permanece: o brilho da memória, da tragédia e da verdade. Quando olhamos para aquele navio, também estamos olhando para nós mesmos, para uma civilização que ousou alcançar mais alto do que nunca antes, mas que se despedaçou em um único momento quando o gelo encontrou o aço. Na manhã em que o transatlântico se preparava para deixar o porto inglês, multidões se reuniram, esperando um último vislumbre do navio mais luxuoso já construído. Entre passageiros elegantes e tripulação agitada, um homem se destacava, silencioso, não listado, não anunciado. Vestia um longo casaco escuro, botas gastas de viagem, e em sua mão segurava apenas uma posse, uma chave de prata que cintilava na fria luz de abril. Movia-se com propósito, deslizando além dos oficiais como se soubesse exatamente para onde ir. Alguns disseram que pagou um comissário em sussurros, não em moedas. Outros afirmaram que o comissário nunca pediu uma passagem, apenas fez uma leve reverência e o deixou embarcar. A chave era diferente de qualquer coisa vista antes. Nenhum brasão de comerciante, nenhuma inicial de família. Em vez disso, trazia estranhas marcas gravadas, como se destinada a alguém que conhecesse um código escondido à vista de todos. Rumores circularam mesmo antes do navio zarpar: ele estava carregando algo de imenso valor, não riqueza, mas conhecimento. Documentos destinados a alcançar um cofre em Nova York, um arquivo privado que supostamente guardava segredos capazes de mudar fronteiras, reescrever alianças e acender guerras. Durante a viagem, ele permanecia nas sombras do convés de passeio, observando o mar com a intensidade de um homem que escuta passos que ninguém mais consegue ouvir. Nunca dançou nos grandes salões, nunca bebeu champanhe, nunca se juntou às risadas. Escrevia frequentemente cartas, mapas, avisos, e então queimava cada página na pequena chama de uma lâmpada de cabine. Um operador de rádio mais tarde recordou que tarde de uma noite o homem apareceu, voz baixa mais firme, pedindo para enviar uma mensagem codificada. Antes que a transmissão fosse concluída, o sinal cortou, interrompido por estática, e então veio o aviso fatal de gelo. Quando o navio atingiu o iceberg, o pânico se espalhou como fogo através do aço, mas testemunhas disseram que o homem não correu, não gritou. Caminhou para baixo do convés, descendo mais fundo no navio, enquanto outros lutavam para subir em direção aos botes salva-vidas. Alguns acreditam que ele estava recuperando os papéis. Outros pensam que estava protegendo algo que o mundo nunca deveria ver. Ele foi visto pela última vez em um dos convéses inferiores, casaco esvoaçando atrás dele como uma cortina se fechando, a chave de prata refletindo o piscar das luzes que falhavam. Seu corpo nunca foi encontrado. Nenhum nome registrado, nenhuma cabine atribuída. Era como se ele tivesse embarcado apenas para desaparecer, engolido pelo mar como o segredo que carregava. E agora,
4.000 metros abaixo, em uma parte do naufrágio que nenhum mergulhador jamais alcançou, pode ainda haver uma última porta não aberta. Atrás dela, talvez uma maleta de couro. Dentro, páginas que poderiam reescrever a história. E a chave ainda esperando na escuridão, ainda brilhando em silêncio, ainda guardando uma verdade que o oceano mantém. Muito antes do grande transatlântico zarpar, uma única mala de couro foi registrada sob um nome que não correspondia a nenhuma lista de passageiros, nenhuma reserva, nenhum viajante registrado. A mulher que a carregava embarcou silenciosamente em Cherburgo velada, usando luvas, rosto meio escondido sob um chapéu de aba larga. Sua passagem era de primeira classe. Sua identidade não. Ela caminhava pelos conveses com uma graça silenciosa, evitando conversas, sempre escrevendo em um pequeno diário com uma caneta tinteiro que brilhava como obsidiana. No entanto, ninguém jamais viu as páginas. Elas mantinha firmemente pressionadas contra o peito. À noite, visitava a sala de correio, falando em tons abafados com o funcionário. Algo passou entre eles. Um envelope dobrado. Um aviso. Ninguém sabe. Sua mala nunca foi levada à sua cabine. Em vez disso, foi colocada nas profundezas do porão de carga entre caixas de lençóis, champanhe e antiguidades enviadas da Europa para o Novo Mundo. Diferente das outras, esta mala estava amarrada com tiras de couro reforçadas e selada com fechos duplos de ferro. O manifesto de embarque a descrevia apenas como papéis privados para serem manuseados com cuidado. Mas não havia papéis de negócios dentro. Quando mergulhadores mais tarde examinaram destroços espalhados longe do casco, encontraram fragmentos de seu diário. Páginas não escritas em nenhum alfabeto conhecido. Não inglês, não francês, não cirílico, mas símbolos, espirais, ângulos, glifos espelhados como uma linguagem construída para esconder significado. Alguns estudiosos alegaram que se assemelhava a uma cifra usada em círculos esotéricos, sociedades arcanas comprometidas com o sigilo através dos séculos. Outros insistiram que era uma chave, um guia para conhecimento que a humanidade não estava pronta para compreender. Enquanto o navio afundava, inundando os convéses inferiores, a mulher foi vista pela última vez no convés de botes, não chorando, não rezando, mas observando. Calma. Quase expectante. Quando instada a entrar em um bote salva-vidas, ela supostamente disse apenas: "O mar é mais profundo do que vocês sabem." Ela nunca embarcou. Desapareceu na escuridão. Nas profundezas, o porão de carga colapsou em aço retorcido e sedimento. A mala de couro, se ainda existe, jaz enterrada sob vigas rasgadas e lodo flutuante, seus fechos selados, seu conteúdo intocado, esperando. Dentro podem ainda repousar aquelas páginas codificadas. O trabalho de uma mulher que ninguém conseguia nomear, fugindo de algo que ninguém conseguia provar. Carregando conhecimento frágil demais ou perigoso demais para vir à superfície. E assim a mala permanece trancada, perdida, guardando os segredos que o oceano agora mantém. Muito abaixo dos convéses reluzentes do grande transatlântico, longe dos lustres, violinos e luxo da primeira classe, as salas de caldeiras rugiam como o coração de uma besta mecânica. 46 homens trabalhavam ali, alimentando fogos em calor escaldante, jogando carvão em bocas de chama para que o navio pudesse desafiar o mar. Quando o iceberg rasgou o casco, água gelada invadiu. O caos se espalhou para cima, mas aqui embaixo, os homens já haviam ouvido o metal gritar. A maioria recebeu ordem de evacuar. Alguns não conseguiram sair. Mas um foguista, nome não registrado ou perdido, escolheu ficar. Não por pânico, não por desesperança, mas por dever. Ele sabia de algo. Se os motores morressem rápido demais, as luzes do navio falhariam. E na escuridão, o caos se tornaria carnificina. Os botes salva-vidas precisavam de tempo e luz para serem lançados. Crianças precisavam ver suas mães. Oficiais precisavam ver as cordas. A esperança precisava ver seu próprio caminho. Então ele ficou na água subindo, vapor sibilando, maquinário tremendo como ossos de metal feridos. Continuou pá após pá, continuou alimentando o fogo, manteve o navio vivo tempo suficiente para outros escaparem. Ao seu redor, lâmpadas se apagavam uma a uma, vidro estourando no calor e no frio. Mas havia uma lanterna restante, pendurada ao lado de uma válvula de pressão. Sua chama piscava, mas não morria. Quando o navio se partiu, aquela lanterna ainda queimava. Anos depois, filmagens das profundezas capturaram algo estranho. Um pulso fraco de luz quente bem dentro da seção colapsada das caldeiras. Não brilhante, não constante, mas persistindo. Alguns dizem que não é nada. Um truque de reflexão no aço enferrujado. Uma peculiaridade da lente da câmera.
A ciência dá respostas fáceis. Mas os mergulhadores que estavam lá, aqueles que assistiram com seus próprios olhos, contam uma história diferente em vozes baixas. Dizem que a chama era real. Dizem que ela se movia como se respirasse. Como se alguém ainda estivesse lá embaixo, recusando-se a deixar a escuridão vencer, recusando-se a deixar a última esperança se apagar. Uma luz final segurada por um homem que o mundo nunca nomeou, mas que salvou centenas simplesmente por continuar a queimar. Em uma cabine de primeira classe forrada com madeira polida e cortinas de veludo, uma jovem mulher sentava-se sozinha à luz de uma lâmpada. Ela havia jantado entre milionários, caminhado pela grande escadaria, sorrido educadamente durante o chá da tarde. No entanto, seus olhos estavam sempre em outro lugar, observando o mar, ouvindo os motores esperando. Ela havia embarcado no grande transatlântico sob seu nome real, mas carregava outra identidade dentro de si, uma ligada a sussurros, avisos e mensagens nunca destinadas ao ouvido público. Dias antes da partida, ela recebera um envelope lacrado em Londres. Sem endereço de remetente, apenas uma única linha: o navio não chegará a Nova York. Ela não contou a ninguém. Nem às outras mulheres que admiravam seus vestidos de seda, nem aos oficiais que ofereciam saudações educadas, nem aos homens que flertavam sobre champanhe. Mas ela sabia. E saber é seu próprio tipo de fardo. Enquanto o navio navegava mais fundo em águas geladas, ela começou a escrever. Não um diário, mas um testemunho, um aviso, uma verdade destinada ao futuro, não ao presente. Sua caligrafia era firme, mas seu pulso não. Ela escreveu: há mais nesta viagem do que alguém sabe. Se isto chegar à terra, digam a eles que fomos avisados. Nenhum detalhe, nenhuma acusação, apenas a verdade envolta em uma frase que parecia mais pesada que aço. Quando o navio atingiu o iceberg, ela não gritou. Não correu para os botes. Em vez disso, arrancou uma lasca de assoalho sob sua cama, deslizou o bilhete para dentro e o escondeu onde madeira encontrava silêncio. Uma mensagem não para resgate, mas para descoberta posterior. Ela assinou apenas com iniciais. Não por anonimato, mas porque nomes podem ser apagados. Iniciais perduram. Ela nunca chegou a um bote salva-vidas. Nenhum vestígio de seu corpo foi encontrado. Décadas depois, durante um estudo de salvamento nas profundezas, um fragmento do assoalho de sua cabine foi recuperado, deformado pela pressão e estilhaçado pelo tempo. Dentro, um pedaço de papel cuidadosamente dobrado, tinta ainda visível, protegida pela escuridão. Uma mensagem destinada a vir à superfície, mas não cedo demais. Ela sabia. E agora nós também sabemos. Na noite de 14 de abril, horas antes do iceberg ser avistado, alguns passageiros recordaram ter notado um homem no convés dianteiro. Pálido, imóvel, vestindo um casaco tão fino que parecia não sentir o frio. Apoiava-se no corrimão, olhos fixos no horizonte. Não nas estrelas, não no mar, mas em algo que só ele conseguia ver. Ele nunca falou com ninguém. No entanto, seus lábios se moviam silenciosamente, firmemente como se recitando nomes. Nomes dos vivos, nomes dos condenados, ou nomes que ele temia que em breve seriam falados pelo próprio oceano. Quando alguém se dirigia a ele, não reagia. Quando ofereciam um cobertor, não aceitava. Simplesmente continuava observando, esperando. Alguns passageiros juraram tê-lo visto antes durante a viagem, no café da manhã, na grande escadaria. No entanto, ele nunca se sentou, nunca comeu, nunca reivindicou uma cabine. Seu nome não estava no manifesto. Nenhuma bagagem, nenhuma passagem, nenhum registro. Antes da meia-noite, ele foi visto mais uma vez, parado na ponta da proa, onde aço encontra água negra, sussurrando agora em vez de apenas mover os lábios. Testemunhas mais tarde insistiram que soava como uma oração ou uma despedida. Quando o iceberg atingiu, ele havia desaparecido. Ninguém o viu no convés. Nunca apareceu perto dos botes salva-vidas. Ninguém chamou por ele. Nenhum corpo correspondendo à sua descrição foi jamais recuperado. Alguns disseram que ele pulou antes da colisão, que sentiu ela chegando. Outros acreditavam que ele desceu e desapareceu no aço e na sombra. Mas a outra crença, uma mais silenciosa, uma falada apenas pelos construtores de navios de Belfast. Homens que passaram anos respirando a poeira do grande transatlântico e forjando seus ossos. Eles contam de um trabalhador que morreu durante a construção, enterrado dentro do casco por acidente. Nenhum registro feito, nenhum nome listado. Alegam que ele foi visto perto do navio nos dias antes da partida, como se certificando de que ela zarpasse, como se terminando o que a vida lhe negara.
e quando chegou a hora, quando a história se curvou em direção à tragédia, ele retornou uma última vez. Não para ser salvo, mas para testemunhar o fim que sempre esteve destinado a ver. Um fantasma não de superstição, mas de história inacabada. Uma alma ligada ao aço até que o oceano finalmente os levasse ambos. Muito abaixo dos grandes salões e suntuosos refeitórios, além do latão polido e escadarias de veludo, havia um mundo menor. O mundo dos passageiros de terceira classe. Imigrantes, trabalhadores, sonhadores, famílias com nada além de esperança empacotada dentro de malas gastas. E em um canto de seu espaço comum, sentava um pequeno piano surrado. Suas teclas estavam lascadas, sua afinação imperfeita. Mas para aqueles abaixo do convés, era mais precioso que lustres de cristal acima. Era uma voz, um lembrete, uma promessa. Eles o tocavam à noite. Não valsas, não peças de ópera, mas canções nascidas de lugares que não existiam mais nos mapas. Vilarejos queimados, fronteiras redesenhadas, terras natais perdidas para a história. Aquele piano carregava canções de ninar em idiomas que os oficiais do navio não entendiam. Canções cantadas suavemente o suficiente para manter crianças dormindo, mas fortes o suficiente para impedir que a dor do coração engolisse seus pais por completo. Na noite em que o navio atingiu o iceberg, o pânico começou acima muito antes de alcançar aqui embaixo. O piano ainda estava lá. As velas ainda queimavam. Crianças ainda dormiam contra os ombros de suas mães. E na confusão crescente alguém sentou e tocou. Não um hino, não uma marcha, mas a mesma canção de ninar ouvida dias antes. Uma trazida através do oceano por uma mulher cuja avó a cantava para aquietar guerras. Ninguém sabe seu nome. Ninguém sabe seu destino. Mas testemunhas lembraram da canção. Mesmo quando o chão se inclinou. Mesmo quando a água começou a infiltrar pelas frestas. Mesmo quando o medo inundou suas vozes. Ela tocou até as luzes piscarem. Até o frio se arrastar para dentro. Até o navio gemer como algo vivo e ferido. E então o piano ficou em silêncio. Anos depois, durante escaneamentos das profundezas, equipamentos de áudio captaram uma ressonância fraca. Rítmica, melódica como metal lembrando música. O som não era mecânico. Não era aleatório. Tinha tempo, forma, eco. Especialistas disseram que era coincidência. Engenheiros culparam correntes em movimento. Mas os mergulhadores que ouviram nunca esqueceram. Era uma canção de ninar. O oceano cantando de volta a última música que aquele piano jamais tocou. Uma memória presa no aço ainda embalando os perdidos para dormir. Há histórias que a história oficial nunca registrou. Vozes que foram silenciadas não por censura mas pelo próprio mar. O grande transatlântico carregava mais do que passageiros e carga quando partiu naquela manhã de abril. Carregava segredos, destinos e talvez até mesmo previsões de seu próprio fim. Nos arquivos de companhias de seguros marítimos, existem referências a correspondências que nunca chegaram a seus destinos. Cartas enviadas por passageiros nas primeiras horas da viagem, postadas nos correios do navio antes da parada em Queenstown. Algumas dessas cartas foram recuperadas, outras desapareceram junto com seus remetentes. Uma dessas cartas, escrita em papel timbrado de um hotel parisiense, continha apenas 3 linhas: "Estou embarcando no navio que todos dizem ser impossível de afundar. Se esta carta chegar antes de mim, saiba que o impossível às vezes acontece. O amor sobrevive onde navios não conseguem." O remetente era um jovem engenheiro italiano que viajava para encontrar sua noiva em Boston. Seu corpo foi um dos poucos identificados entre os recuperados. A carta foi encontrada em seu bolso, nunca enviada, como se no último momento ele tivesse decidido entregar a mensagem pessoalmente. Uma mensagem que nunca chegou. Um amor que o oceano interrompeu. Nas cabines de segunda classe, uma família de músicos viajava com seus instrumentos cuidadosamente embalados. Não eram parte da orquestra oficial do navio, mas músicos de rua que haviam economizado por anos para fazer a travessia. Carregavam violinos que haviam pertencido a 3 gerações e instrumentos que conheciam canções de casamentos e funerais, de colheitas e fomes, de vitórias e derrotas. Quando o alarme soou, o pai da família desceu para buscar os violinos enquanto a mãe levava as crianças ao convés. Ele nunca voltou. As crianças sobreviveram resgatadas em um dos últimos botes. A mãe não. Décadas depois, um dos filhos, agora um homem idoso, visitou uma exposição de artefatos do naufrágio. Entre os objetos expostos, estava um estojo de violino, deteriorado mas reconhecível. As iniciais gravadas na tampa eram de seu avô. O instrumento dentro havia desaparecido, provavelmente consumido pelo mar ou enterrado em sedimento. Mas o estojo permanecia. Um caixão vazio para uma voz que nunca mais cantaria. O velho chorou diante do vidro da vitrine, não pela perda do instrumento,
mas pela certeza de que seu pai havia morrido tentando salvar não madeira e cordas, mas memórias. A música que aqueles violinos conheciam, as canções que haviam embalado gerações, tudo isso estava naquele estojo. E seu pai havia preferido afundar com elas a deixá-las para trás. Há relatos de tripulantes que notaram comportamentos estranhos nas horas que antecederam o desastre. Um cozinheiro que trabalhava no turno da noite mais tarde testemunhou que viu um homem de uniforme de oficial parado na cozinha às 3 da manhã, olhando fixamente para uma panela de água fervendo. Quando perguntou se podia ajudar, o oficial respondeu apenas: "A água sempre vence. Sempre vence." E então saiu, desaparecendo por uma porta que levava aos conveses inferiores. Nenhum oficial correspondia à descrição fornecida pelo cozinheiro. O uniforme descrito era de um padrão abandonado anos antes, usado apenas nos primeiros navios da companhia. Alguns sugeriram que o cozinheiro havia inventado a história ou confundido memórias. Outros, os que preferem explicações que a ciência não alcança, sugeriram que era um aviso. Uma aparição de alguém que conhecia o destino do navio antes mesmo de ele ser construído. Nos registros da companhia construtora, existem anotações sobre trabalhadores que se recusaram a completar a viagem inaugural. Um rebitador que havia trabalhado no casco por 2 anos pediu demissão na véspera da partida, alegando sonhos perturbadores. Um pintor que havia decorado cabines de primeira classe foi visto no cais, observando o navio partir, mas nunca embarcou apesar de ter passagem garantida. Quando questionado depois, disse apenas que o navio o assustava. Não sabia explicar por quê. Esses homens sobreviveram por acaso ou por intuição. Suas histórias são notas de rodapé em livros que poucos leem, menções breves em documentários que priorizam o drama do naufrágio sobre os presságios que o precederam. Mas suas vozes merecem ser ouvidas, porque sugerem algo que a narrativa oficial prefere ignorar, que talvez o desastre não tenha sido tão impossível de prever quanto queremos acreditar. Nas profundezas onde o navio repousa, há seções que jamais foram documentadas, corredores colapsados que as câmeras não conseguem penetrar, cabines seladas por aço retorcido que se fundiu sob pressão. O que existe nesses espaços permanece um mistério, protegido pelo mesmo oceano que destruiu o navio que os continha. Há teorias sobre o que poderia ser encontrado se a tecnologia permitisse acesso completo. Cofres de passageiros ricos que nunca foram abertos, malas diplomáticas que carregavam correspondências entre governos, obras de arte que estavam sendo transportadas entre colecionadores, documentos que poderiam reescrever capítulos inteiros da história do início do século XX. Mas talvez mais importante do que qualquer objeto físico sejam as histórias que esses espaços contêm. As últimas horas de pessoas cujos nomes conhecemos apenas por listas de passageiros. Os momentos finais de famílias que viajavam juntas e morreram separadas. As escolhas feitas no escuro quando a água subia e as opções diminuíam. Cada cabine selada é um arquivo lacrado. Cada corredor colapsado é um capítulo não escrito. O oceano guarda esses segredos com a mesma indiferença com que guarda tudo mais, não por malícia, não por propósito, mas simplesmente porque é sua natureza receber o que afunda e não devolver. Os mergulhadores que descem aquelas profundezas falam de uma sensação que transcende o mero interesse histórico. Descrevem uma presença, não fantasmagórica no sentido sobrenatural, mas emocional. O peso de 1.500 mortes concentrado em um único ponto do fundo do oceano. A energia de tantas histórias interrompidas, tantos futuros cancelados, tantos amores separados. Um operador de veículo remoto veterano de dezenas de expedições a naufrágios, descreveu a experiência de explorar o grande transatlântico como diferente de qualquer outra. Disse que em outros naufrágios, por mais trágicos que fossem, havia uma sensação de encerramento. O navio havia afundado, as vidas haviam sido perdidas, a história havia seguido em frente. Mas naquele navio específico, algo permanecia em aberto. Como se as histórias ainda estivessem sendo contadas, ainda esperando seus finais. Talvez seja por isso que continuamos voltando. Não apenas para documentar a deterioração ou recuperar artefatos, mas para ouvir. Para prestar testemunho às vozes que ainda sussurram através do metal e do silêncio. Para honrar aqueles que o oceano tomou mas nunca verdadeiramente apagou. A chave de prata que nunca encontrou sua fechadura. A mala cheia de segredos. A última lanterna queimando contra a escuridão. O piano que cantou para os moribundos. Essas não são apenas histórias. São ecos. Reverberações de vidas que mereciam mais tempo, mais luz, mais música, e enquanto o navio continua sua lenta dissolução no fundo do Atlântico, esses ecos persistem. Não em ondas sonoras que equipamentos possam captar, mas em algo mais profundo.
Na memória coletiva de uma espécie que não consegue esquecer uma tragédia que definiu o fim de uma era de inocência. O navio era mais do que um navio. Era uma promessa. A promessa de que a humanidade havia finalmente dominado o oceano, conquistado as distâncias, eliminado os riscos que haviam assombrado viajantes por milênios. Quando essa promessa se quebrou contra um bloco de gelo flutuante, algo mais se quebrou junto. A confiança de uma civilização em sua própria invencibilidade. Os anos que se seguiram viram guerras e revoluções, transformações tecnológicas e convulsões sociais. O mundo que existia quando o navio partiu havia desaparecido completamente quando os últimos sobreviventes morreram de velhice. Mas a história do naufrágio permaneceu transmitida de geração em geração, adaptada e reinterpretada, mas nunca esquecida. Há algo nessa história que fala verdades universais sobre a condição humana, sobre a arrogância e suas consequências, sobre a bravura que emerge nas piores circunstâncias, sobre o amor que persiste mesmo quando a morte se aproxima, sobre a aleatoriedade cruel do destino, que salva alguns e condena outros sem lógica aparente. Quando olhamos para as imagens das profundezas, para os corrimãos enferrujados e as vigias vazias, não estamos apenas olhando para um naufrágio. Estamos olhando para um espelho, um reflexo de nossas próprias esperanças e medos, nossas próprias ambições e limitações. O homem com a chave de prata carregava segredos que talvez pudessem ter mudado a história. A mulher com a mala misteriosa guardava conhecimento que o mundo não estava pronto para receber. O foguista que manteve as luzes acesas sacrificou sua vida para que outros pudessem ver o caminho para a salvação. A jovem que escondeu uma mensagem sob o assoalho sabia de algo que ninguém mais queria acreditar. O fantasma que observava da proa estava ligado ao navio por laços que transcendiam a morte. Essas histórias podem ser lendas, podem ser elaborações de fatos fragmentários, podem ser invenções de mentes que precisam encontrar significado mesmo no caos mais absoluto, mas também podem ser verdade. E é na possibilidade da verdade que seu poder reside. Porque se o homem com a chave existiu, então existem segredos que ainda não descobrimos. Se a mulher com a mala existiu, então existem conhecimentos que ainda não compreendemos. Se o foguista existiu, então existem heroísmos que nunca foram reconhecidos. Se a jovem com a mensagem existiu, então existem avisos que ignoramos por nossa própria conta e risco. O grande transatlântico foi construído por mãos humanas, navegado por mentes humanas, e destruído por forças que humanos não conseguiram prever ou controlar. Sua história é a nossa história. Seu destino é um lembrete do nosso próprio. Nas profundezas geladas do Atlântico Norte, onde a luz nunca chega e o silêncio é absoluto, o navio continua contando sua história. Para aqueles dispostos a ouvir. Para aqueles que entendem que alguns segredos vale a pena buscar, mesmo que nunca possam ser completamente revelados. O naufrágio ainda fala. Ainda sussurra através da pressão e da escuridão. Ainda guarda suas verdades com a paciência de algo que tem toda a eternidade para esperar. E nós continuamos ouvindo. Continuamos descendo. Continuamos buscando. Porque há histórias que merecem ser contadas. Vozes que merecem ser ouvidas. Segredos que merecem ser guardados mesmo que apenas pelo oceano que os protege. O homem da chave de prata nunca chegou a Nova York. A mulher da mala misteriosa nunca revelou o que carregava. O foguista nunca recebeu medalhas por sua bravura. A jovem nunca viu sua mensagem encontrada. O fantasma nunca explicou por que estava ali, mas suas histórias sobreviveram. Fragmentadas, distorcidas, talvez parcialmente inventadas, mas vivas. Transmitidas em sussurros entre mergulhadores. Registradas em diários de pesquisadores, imaginadas por todos que olham para o oceano e se perguntam o que jaz em suas profundezas. O grande navio era uma promessa quebrada, mas as histórias que carrega são promessas mantidas, promessas de que não esqueceremos, promessas de que continuaremos buscando, promessas de que enquanto houver alguém disposto a descer e ouvir, o naufrágio nunca estará verdadeiramente em silêncio. 4.000 metros abaixo da superfície onde a pressão esmaga e a escuridão devora há uma chave esperando por sua fechadura, uma mala esperando ser aberta, uma lanterna que talvez ainda queime, um piano cujas cordas talvez ainda vibrem, e vozes incontáveis vozes esperando por ouvidos dispostos a escutar. Este não é apenas um naufrágio, é um memorial, um arquivo, um mistério, uma tragédia, uma lição, um aviso, uma história de amor, uma história de perda, uma história de esperança que afundou mas nunca morreu completamente. E enquanto o oceano continuar guardando seus segredos, enquanto o metal continuar se dissolvendo lentamente no fundo, enquanto as correntes continuarem levando sedimento sobre os restos do que foi o maior navio de sua era, a história continuará sendo contada.
Não em palavras escritas em papel. Não em gravações feitas por máquinas. Mas no silêncio que paira entre as ruínas. No brilho ocasional de metal que se recusa a enferrujar completamente. Na sensação que os mergulhadores descrevem mas não conseguem explicar. O grande transatlântico foi feito para cruzar oceanos. Em vez disso, tornou-se parte de um. Sua jornada terminou não em um porto, mas em um abismo. Seu destino não foi entregar passageiros a novos mundos, mas entregar histórias a novas gerações. E nesse sentido, talvez sua missão tenha sido cumprida. Não da maneira que seus construtores planejaram. Não da maneira que seus passageiros esperavam, mas de uma maneira que transcende propósitos originais e expectativas mortais. O navio se tornou imortal, não apesar de seu naufrágio, mas por causa dele. Cada fragmento de aço no fundo do oceano é uma letra em uma história que nunca termina. Cada artefato recuperado é uma palavra em um livro que ainda está sendo escrito. E a última página ainda não foi virada. A última história ainda não foi contada. O último segredo ainda não foi revelado. Nas profundezas geladas do Atlântico Norte, o grande navio espera. Não pela salvação que nunca virá. Não pelos passageiros que nunca chegarão. Mas por nós. Por nossa curiosidade. Por nossa memória. Por nossa disposição de descer ao escuro e ouvir o que o silêncio tem a dizer. O naufrágio ainda fala. E enquanto houver alguém para ouvir, nunca parará de contar sua história. Uma história de gelo e aço. De arrogância e humildade. De morte e memória. De segredos guardados e verdades sussurradas. Uma história que começou em um cais inglês numa manhã de abril e que continua sendo contada nas profundezas de um oceano que não perdoa e não esquece. O homem com a chave. A mulher com a mala. O foguista com a lanterna. A jovem com a mensagem. O fantasma sem nome. Eles estão lá embaixo. Ainda esperando. Ainda guardando. Ainda sussurrando para quem quiser ouvir. E o oceano, fiel guardião de todos os segredos que recebe, continua seu trabalho paciente. Corroendo o aço. Enterrando os destroços, protegendo as histórias, até que um dia, talvez não reste nada além de sedimento e silêncio, mas esse dia ainda não chegou, e até que chegue, as histórias continuam, os segredos persistem, os ecos reverberam, nas profundezas geladas do Atlântico Norte, o grande transatlântico ainda repousa, ainda sonha, ainda lembra, ainda conta, e nós continuamos ouvindo. Cada objeto que repousa no fundo do oceano carrega consigo uma história que transcende sua materialidade. Um sapato não é apenas couro e borracha deteriorados pela pressão e pelo tempo. É o registro de uma caminhada interrompida, de passos que nunca chegaram ao destino planejado. Uma escova de cabelo não é apenas cerdas e madeira. É o eco de uma rotina matinal, de uma mulher que se arrumava sem saber que aquele seria seu último dia. Um brinquedo não é apenas metal ou tecido apodrecido. É a promessa de uma infância que nunca foi completada, de brincadeiras que nunca aconteceram. Os arqueólogos submarinos que documentam esses objetos falam da dificuldade de manter distância profissional. Cada item catalogado evoca uma vida, uma pessoa, uma história. Não são artefatos no sentido museológico comum. São relíquias no sentido religioso da palavra. Fragmentos sagrados de existências interrompidas, preservados pelo mesmo elemento que as destruiu. Há um paradoxo nessa preservação. O oceano que matou é o mesmo que conserva. A água gelada que encheu pulmões e apagou consciências é a mesma que impede a decomposição completa, que mantém intactas as formas de objetos que na superfície teriam desaparecido há décadas. O assassino tornou-se guardião. O destruidor tornou-se preservador. Alguns veem nisso uma ironia cruel. Outros, uma espécie de justiça poética. O mar tomou o que queria e agora protege o que restou, como um conquistador que guarda os troféus de suas vitórias. Mas talvez a verdade seja mais simples e mais complexa ao mesmo tempo. O oceano não tem intenções, não é cruel nem gentil, simplesmente é. E nesse ser absoluto sem propósito ou moral, coisas afundam e coisas permanecem. Os mergulhadores que retornam das profundezas frequentemente relatam sonhos nas noites seguintes. Sonhos em que caminham pelos corredores do navio não como ele é agora, mas como era então. Sonhos em que ouvem música fluindo dos salões, conversas em línguas que não compreendem, risos de pessoas cujos rostos nunca viram. Alguns descartam isso como processamento cerebral comum, o cérebro organizando as experiências intensas do mergulho. Outros não têm tanta certeza. Um fotógrafo submarino que documentou extensivamente o naufrágio descreveu uma experiência que o marcou para sempre. Durante um mergulho particularmente profundo, sua câmera capturou uma imagem que ele não lembra ter feito. Mostra um corredor do navio, mas diferente de todas as outras fotos. A luz parece vir de dentro, não dos refletores externos. E no fundo do corredor,
Quase imperceptível, há uma silhueta que não deveria estar ali. Ele mostrou a imagem a colegas. As explicações foram variadas. Reflexo do equipamento. Aberração óptica causada pela pressão. Partículas suspensas formando padrões que o cérebro interpreta como figura humana. Todas explicações razoáveis, todas insatisfatórias para quem olha a foto e sente, sem conseguir articular por que há algo mais ali. A imagem nunca foi publicada. O fotógrafo a guarda em um arquivo pessoal, junto com outras fotos que não consegue explicar completamente. Não porque acredite em fantasmas no sentido tradicional, mas porque aprendeu, em décadas de trabalho nas profundezas, que há coisas que a câmera vê e que o olho humano não consegue processar. Há realidades que existem nas bordas da percepção, visíveis apenas quando não estamos olhando diretamente para elas. O grande transatlântico atrai esse tipo de experiência como um ímã. Talvez seja a concentração de morte em um único local. Talvez seja a carga emocional que carregamos quando descemos, as histórias que conhecemos, as tragédias que imaginamos. Talvez seja algo mais, algo que a ciência ainda não consegue nomear ou medir, mas que aqueles que estiveram lá reconhecem instantaneamente. Há uma sala no navio que os exploradores evitam quando possível. Não há razão técnica para isso. O acesso é viável, a estrutura é relativamente estável. Mas algo na atmosfera daquele espaço particular causa desconforto. Os que entraram relatam sensação de peso no peito, dificuldade de concentração, um desejo urgente de sair que transcende o racional. Era uma cabine de terceira classe, uma das menores do navio. Os registros indicam que era ocupada por uma família de imigrantes irlandeses. Pai, mãe e 3 filhos pequenos. Nenhum sobreviveu. Os corpos nunca foram recuperados. A cabine é seu único memorial, seu único túmulo. Alguns acreditam que a presença opressiva sentida pelos exploradores é apenas projeção psicológica. Conhecemos a história, imaginamos o terror daqueles últimos momentos, e nosso cérebro cria sensações correspondentes. É uma explicação elegante, cientificamente sólida. Mas não explica por que exploradores que desconheciam a história da cabine relataram as mesmas sensações antes de descobrir quem a ocupava. Os céticos dirão que são coincidências, padrões que nosso cérebro cria a partir do caos. Os crentes dirão que são provas de algo além da compreensão material. A verdade, como sempre, provavelmente jaz em algum lugar entre esses extremos, em um território que nem ciência nem fé conseguem mapear completamente. O que sabemos com certeza é que o naufrágio exerce um poder sobre a imaginação humana que poucos outros lugares conseguem igualar. Não é apenas história. Não é apenas tragédia. É algo mais, algo que transcende categorias convencionais. Uma ferida no tecido do tempo que nunca cicatrizou completamente. Um momento que continua acontecendo de alguma forma nas profundezas onde tudo permanece. Há cartas que nunca foram enviadas. Palavras que nunca foram ditas. Amores que nunca foram declarados, reconciliações que nunca aconteceram. Todas essas possibilidades afundaram junto com o navio, preservadas em potencial como insetos em âmbar. O que poderia ter sido jaz lado a lado com o que foi, ambos igualmente reais e igualmente inacessíveis. Um passageiro da primeira classe e um industrial inglês de meia-idade estava viajando para Nova York para encontrar sua filha, com quem havia brigado anos antes. Carregava uma carta que nunca teve coragem de enviar, explicando seu lado da história, pedindo perdão por erros que não conseguia mais lembrar claramente. Planejava entregar a carta pessoalmente e ver o rosto dela enquanto lia, talvez finalmente abraçá-la depois de tantos anos de silêncio. Seu corpo foi recuperado dias após o naufrágio. A carta estava em seu bolso interno, manchada de água, mas ainda legível. Foi devolvida à família na Inglaterra, que a enviou à filha em Nova York. Ela recebeu semanas depois palavras de um pai que morreu tentando cruzar um oceano para dizer o que poderia ter dito com uma carta comum, enviada por correio regular, chegando em dias em vez de nunca. A filha guardou a carta pelo resto de sua vida. Nunca se casou. Nunca teve filhos. Morreu em 1973 sozinha em um apartamento em Manhattan. Entre seus pertences a carta e uma fotografia do pai tirada décadas antes, mostrando um homem jovem que ela mal reconhecia como o pai severo de suas memórias de infância. Histórias assim existem aos milhares no registro do naufrágio. Cada passageiro carregava seu próprio peso de arrependimentos e esperanças, medos e sonhos. Cada um embarcou com expectativas que nunca seriam realizadas, planos que nunca seriam executados, vidas que nunca seriam vividas. O oceano recebeu tudo isso junto com os corpos e a carga. Absorveu sonhos e pesadelos com a mesma indiferença. Não distingue entre rico e pobre, jovem e velho, sonhador e pragmático. Todos afundaram igualmente. Todos foram recebidos pela mesma escuridão. E agora,
Mais de um século depois, o naufrágio continua guardando essas histórias como um arquivo vivo. Vivo porque continua mudando, continua se deteriorando, continua liberando pedaços de si mesmo para o sedimento circundante. Vivo porque continuamos voltando, continuamos documentando, continuamos tentando entender. Há cientistas que acreditam que dentro de algumas décadas não restará nada reconhecível do navio. A corrosão, a pressão, as bactérias que consomem metal, tudo conspira para apagar os últimos vestígios físicos da tragédia. Quando isso acontecer, restarão apenas os registros que fizemos, as imagens que capturamos, as histórias que contamos. Alguns veem isso como uma perda inaceitável. Argumentam por esforços mais intensos de preservação, por tecnologias que possam retardar a deterioração, por intervenções que mantenham o navio reconhecível por mais tempo. Outros aceitam a inevitabilidade com uma espécie de paz. O navio afundou. O oceano está reclamando o que é seu. É o ciclo natural das coisas. Talvez ambas as perspectivas estejam corretas à sua maneira. Há valor em preservar, em documentar, em manter viva a memória material da tragédia. Mas também há algo apropriado no desaparecimento gradual, na absorção final pelo elemento que causou a destruição. O navio nasceu do oceano em certo sentido, forjado a partir de minérios que um dia estiveram dissolvidos em águas primordiais. Agora está retornando àquela origem, completando um ciclo que transcende histórias humanas. Enquanto o metal se dissolve, as histórias permanecem. Isso é o que importa no final. Não os objetos em si, mas o que representam. Não o navio em si, mas o que significou e continua significando. As estruturas físicas são apenas âncoras para narrativas que têm vida própria, que se reproduzem e se transformam a cada vez que são contadas. O homem da chave de prata pode nunca ter existido no sentido literal, mas existe agora nestas palavras, na imaginação de quem lê. A mulher da mala misteriosa pode ser apenas uma combinação de fragmentos de histórias reais, fundidos em uma narrativa coerente. Mas sua história vive, respira, afeta quem a ouve. Isso é o poder do naufrágio que transcende sua realidade material. Não é apenas um sítio arqueológico. É um gerador de histórias. Uma fonte inesgotável de narrativas que continuam fluindo como água através de um casco partido, há mais de um século. A última lanterna ainda queima. O piano ainda ecoa. A chave ainda espera. A mala ainda guarda seus segredos. E nós, os que ficamos na superfície, continuamos construindo histórias a partir dos fragmentos que o oceano ocasionalmente libera. Talvez seja isso que os mortos queriam. Talvez não. Nunca saberemos, mas de alguma forma, ao contar e recontar suas histórias, ao imaginar e reimaginar seus últimos momentos, estamos mantendo algo deles vivo. Não seus corpos, que há muito se foram. Não suas memórias exatas, que morreram com eles. Mas algo. Uma essência. Uma presença. Um eco que recusa desaparecer. O grande transatlântico ainda repousa nas profundezas geladas do Atlântico Norte. Cada vez menor, cada vez mais deteriorado, cada vez mais próximo de desaparecer completamente. Mas enquanto houver quem conte sua história, enquanto houver quem desça para ver, enquanto houver quem escute os sussurros que emanam do metal e do silêncio, ele nunca estará verdadeiramente morto. Navios afundam. Histórias permanecem. É assim que funciona. É assim que sempre funcionou. E é assim que continuará funcionando, muito depois de o último pedaço de aço ter se dissolvido no fundo de um oceano que não perdoa, mas que à sua maneira nunca esquece. Os corredores inferiores do grande navio guardam seus próprios segredos, distintos das áreas mais conhecidas e fotografadas. Enquanto a proa icônica e a grande escadaria capturam a imaginação popular, são os espaços menos glamourosos que contêm as histórias mais humanas. As cabines de terceira classe, os alojamentos da tripulação, as áreas de serviço onde trabalhadores invisíveis mantinham o navio funcionando. Nesses espaços, a hierarquia rígida da sociedade eduardiana se manifestava em cada detalhe. Portas que separavam classes, escadas que não se conectavam, corredores que terminavam em barreiras. O navio era uma microsociedade flutuante, com todas as divisões e desigualdades do mundo que havia deixado para trás. Quando o desastre chegou, essas divisões se tornaram literalmente mortais. Passageiros de terceira classe, alojados nos níveis mais baixos, enfrentaram maiores dificuldades para alcançar os botes salva-vidas. Não necessariamente por políticas explícitas de exclusão, embora essas também existissem, mas pela simples geografia do navio. Quando a água começou a subir, eles foram os primeiros a senti-la. Quando o pânico se espalhou, eles tiveram mais obstáculos a superar.
Os registros mostram que a taxa de sobrevivência em terceira classe foi dramaticamente menor que nas classes superiores. Números frios que escondem tragédias individuais. Famílias inteiras apagadas. Crianças que nunca chegaram ao novo mundo. Sonhos de uma vida melhor afogados junto com aqueles que os carregavam. Há uma teoria entre alguns historiadores de que o naufrágio marcou o fim de uma era não apenas tecnologicamente, mas socialmente. A confiança cega nas distinções de classe, na ordem natural que colocava alguns acima de outros, foi abalada quando o oceano provou não respeitar títulos nem fortunas. Ricos e pobres morreram igualmente. A água não verificava passaportes nem conferia pedigrees. Isso não significa que o desastre foi um grande nivelador. Longe disso. Os ricos ainda tiveram mais chances. Os bem conectados ainda encontraram lugares nos botes. A injustiça não foi eliminada, apenas exposta. Mas algo mudou na consciência coletiva. Uma fissura apareceu na fachada de certeza que a sociedade eduardiana havia construído ao redor de si mesma. Os anos que se seguiram viram transformações profundas. Guerras mundiais, revoluções, o colapso de impérios que pareciam eternos. Seria exagero atribuir tudo isso a um único naufrágio. Mas também seria erro ignorar seu papel simbólico. O grande transatlântico tornou-se uma metáfora, uma imagem que capturava algo essencial sobre os riscos da arrogância humana. Nas profundezas onde os restos do navio repousam, essas questões parecem ao mesmo tempo urgentes e irrelevantes. A pressão que esmaga o metal não se importa com análises históricas. As bactérias que consomem aço não têm interesse em simbolismo. O oceano simplesmente faz o que sempre fez: recebe, dissolve e transforma. O resto é história humana, contada por humanos para humanos. Mas é essa história humana que nos traz de volta, expedição após expedição, década após década. Não vamos às profundezas apenas para ver metal enferrujado. Vamos para nos conectar com algo maior, com a tragédia e o heroísmo daquela noite, com as vidas interrompidas e as histórias não contadas, com o lembrete silencioso de que somos todos passageiros em viagens cujo fim não podemos prever. Os equipamentos de exploração continuam evoluindo. Câmeras capturam detalhes cada vez mais finos. Sensores mapeiam áreas antes inacessíveis. Inteligência artificial analisa padrões em dados que nenhum olho humano conseguiria processar. A cada ano sabemos mais sobre o que aconteceu e o que resta. Mas também a cada ano, há menos para ver. O navio está morrendo uma segunda morte mais lenta que a primeira, mas igualmente inevitável. Estruturas que existiam em expedições anteriores colapsaram. Objetos que foram fotografados desapareceram sob sedimento ou se desintegraram completamente. O tempo está ganhando a batalha que sempre vence. Alguns cientistas propõem intervenções para retardar esse processo. Tratamentos químicos que poderiam proteger o metal. Estruturas de suporte que poderiam estabilizar áreas em risco. Tecnologias de preservação desenvolvidas para outros contextos, adaptadas para as condições extremas do fundo do oceano. Outros argumentam contra qualquer intervenção. O naufrágio é um túmulo, dizem. Deve ser tratado com o respeito devido aos mortos. Interferir seria profanação, mesmo com as melhores intenções. Melhor deixar que o oceano complete seu trabalho, que a natureza siga seu curso. O debate continua sem resolução clara. Enquanto isso, o navio continua afundando, não no sentido de descer mais fundo, mas no sentido de desaparecer, de se tornar cada vez menos reconhecível como o que foi. Um dia, haverá apenas uma mancha no fundo do mar, onde um dia repousou o maior navio de sua era. Quando esse dia chegar, restarão as histórias. A chave de prata que guardava segredos capazes de mudar a história. A mala misteriosa com páginas escritas em idioma nenhum. A lanterna que se recusava a apagar. O piano que cantava canções de ninar enquanto o mundo afundava. O fantasma que observava da proa, ligado ao aço por laços que transcendiam a vida. Essas histórias não precisam de metal para existir. Vivem nas palavras, nas memórias, nas imaginações de todos que as ouvem. São imortais de uma forma que objetos físicos nunca podem ser. E é nessa imortalidade que o verdadeiro legado do naufrágio reside. Não na ferrugem e no sedimento. Não nos artefatos recuperados e exibidos em museus. Não nas fotografias e nos vídeos que documentam a deterioração. Mas nas histórias. Nas vozes que continuam sussurrando através dos anos. Nas memórias que se recusam a morrer. O grande transatlântico foi mais do que um navio. Foi um sonho, um símbolo, uma promessa. E quando afundou, levou consigo não apenas vidas, mas um pedaço da inocência humana que nunca foi completamente recuperado. Agora, nas profundezas geladas do Atlântico Norte, os restos desse sonho continuam sua dissolução lenta. Metal retornando aos elementos. Histórias se dispersando como partículas na corrente.
Memórias se transformando em lendas, lendas em mitos, mitos em ecos que nunca cessam completamente. E nós, os que ficamos, continuamos ouvindo, continuamos contando, continuamos descendo real ou metaforicamente às profundezas onde a verdade e a imaginação se encontram e se fundem em algo que transcende ambas. O naufrágio ainda fala. Escute com atenção. Você também pode ouvir os sussurros.